Boa noite a todos. Meu nome é Maria da Conceição. Eu faço parte da equipe do Centro Espírita Estrela Guia de Itapuã. E estou aqui hoje como palestrante, mesmo não sendo, pelo Centro Espírita Estrela Guia de Itapuã. Para quem não me conhece, será sempre um prazer conhecer. Bem, como todos sabem, nós estamos trabalhando o livro Mediunidade com Jesus, né? Hoje eu vou trabalhar o capítulo 18, que fala ante o fenômeno mediúnico, né? Mas eu trabalhei também com outros livros, né? Como Mediunidade com Jesus, como eu já falei, Espíritos e Médiuns e Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o nosso livro de cabeceira, o Livro dos Médiuns e Reuniões Mediúnicas, de Filomeno de Miranda. Mas, primeiro, eu gostaria de agradecer a Dona Val, porque me incentivou, acreditando. Agradecer a Amália, essa doçura, pelo convite e também por acreditar. E agradecer a Emerson também, paciência em pessoa. Que Jesus abençoe todos vocês, sempre. E obrigada mesmo por essa oportunidade, porque a gente estuda para fazer uma palestra e quem ganha somos nós. Tenha certeza também. Primeiro nós ganhamos. Bem, ante o fenômeno mediúnico. Eu vou iniciando falando um pouquinho da mediunidade na história da humanidade. Eu fiz assim uma coisa bem rápida para a gente iniciar, né? Para eu como dar uma definição de Leon Denis, né? Que a mediunidade é um conjunto de faculdades que permitem ao ser humano comunicar-se com o mundo invisível. E esta faculdade, ela é inerente ao ser humano. Ou seja, todos nós, todas as pessoas são médiuns. E a mediunidade é um dom divino. Eu digo que é um presente de Deus para todos nós. Mas a mediunidade, ela, desde que o mundo é mundo, que ela faz parte, né? Que ela é a mediunidade. E essa condição orgânica, né? Dada pelo Criador, ela está aberta para todas as pessoas. Todas as pessoas são médiuns. E cada um com a sua faculdade, cada um com o seu desenvolvimento, de acordo com a sua moralidade, de acordo com a sua caminhada, e vai indo. Mas a mediunidade, ela nos ajuda, né? Ou é uma ponte para estarmos em contato com o mundo do além, como a gente diz, né? Ou as criaturas invisíveis. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz, ele afirma que a intuição é o sistema inicial para a mediunidade. Ou seja, com a intuição, inicia-se, né, a mediunidade. E eu dei uma olhada assim, na época primitiva, eles acreditavam muito nos
nas forças naturais. Eles eram idólatras, né? E acreditavam muito nas forças naturais. Nós acreditamos, mas sabemos que as forças naturais, como eles acreditavam, hoje são necessárias para todos nós, como o sol, a lua, as árvores, os lagos, os rios. Então, todos eles fazem parte, né? O céu, eles fazem parte, né, do universo e muito necessário a todos nós. Mas os primitivos, eles tinham essas forças naturais, né? Eles tinham como deuses. Eles idolatravam, eles adoravam como deuses, né? E hoje que nós sabemos, e eram também, e aí vinha o politeísmo, né? Assim como na Grécia também tinham os deuses para tudo, né? Eram religiosos, porém politeístas. E nesta mediunidade, eu aí trago algumas figuras que fizeram parte, fazem ainda, da nossa história, né? Na mediunidade, como foi o caso de Moisés, né? Moisés foi profeta do judaísmo e do cristianismo. O islamismo também o adotou, né, como profeta do islamismo. Mas ele era médium de vários e poderosos recursos, né? E foi justamente a ele que Jesus deu a missão de trazer ao mundo os 10 mandamentos, né, da lei divina. E graças a esse profeta, né, o profetismo, que eles também adoravam muito, foi graças ao profetismo, que surgiu a primeira religião, né, no mundo, que foi o judaísmo. Então, tudo isso vem, traz a história da mediunidade. Nós tivemos também Sócrates, né? Que Sócrates, na época, ele recebia um chamado daimon, não é? Que é o demônio, e assim era chamado porque não eram deuses. E na época dele, ou eram deuses, ou eram espíritos inferiores, chamados demônios. E Sócrates desenvolveu muito bem, com muito respeito. Na época dele, ainda ele dizia que era uma missão divina, não é? Respeitando também o Criador. Teve Maria que recebeu a visita do arcanjo Gabriel, né, lhe dando a notícia que ela seria a mãe de um menino que se chamaria Jesus, o Salvador, né, e que ela seria concebida pelo Espírito Santo. Ora, eu concluo que Maria também tinha a mediunidade dela, né? Por isso ela foi escolhida. E aí, Maria dá a luz a Jesus e vem o filho de Maria, dotado de faculdades que lhe permitiam conversar com os espíritos, né? Ele conversava não só com os espíritos, mas recebia também as orientações divinas, né? E essa conversa dele com espíritos que só ele via, deixava os seus discípulos assombrados, né? Porque ele estava conversando, ele via, mas eles não viam. Então, vem esse nosso irmão mais velho, maravilhoso, que temos ele como exemplo, trazendo
também essa mediunidade e nos ensinando a ser, não é? Bem, eu digo assim que tudo tem o seu porquê na vida, né? E aí eu começo agora com ante o fenômeno mediúnico. É interessante, né? Naquela época que eu citei alguns, ser médium, às vezes, era ser doente da cabeça, né? Era ser desvairado, eram vários nomes que davam, só não era uma pessoa certa, né? Mas hoje nós estamos bem inteirados, né? E sabemos que o fenômeno mediúnico, como foi dito, ela faz parte da nossa condição orgânica, né? Assim, essa condição orgânica veio para todas as pessoas. E como o ver, o ouvir, o falar, a mediunidade também faz parte dessa condição. A gente vem simples e ignorante, não é? Com o véu do esquecimento, que maravilha. Aí viemos beber. Sem ver direito, eu creio que a gente chega ao mundo até hoje com 20% da nossa visão e ela vai desenvolvendo. Eu creio que é 20%, não tenho certeza. E aí vai desenvolvendo. No que a gente vai desenvolvendo a visão, que por sinal é afirmado que a visão foi o primeiro fenômeno, né, a ser descoberto na mediunidade. E aí a gente chega simples e ignorantes, sem saber de nada, sabe de nada, inocentes, né? Mas com a gente vem a mediunidade, né? Esse presente maravilhoso, o presente divino do Criador. E com ele vêm os bons espíritos que se utilizam a própria mediunidade, né, do homem para fazer a transmissão, né, e de dar conselhos de forma muito direta, né? E assim ele fica muito mais impressionado, né, recebendo da sua própria mediunidade os conselhos e os recados que eles têm que receber, do que se ele recebesse esse recado de outros, né? Porque existe o ceticismo, né? Você ser cético, não acreditar que nada, isso é... E aí a mediunidade vem nos fazendo isso, nos trazendo, né? E aí no livro de Leon Denis, no livro de Filomeno de Miranda, eu trago assim: o estudo e a aplicação das faculdades medianímicas são de muito ou total importância, já que o uso que se faça desses dons podem resultar o bem ou o mal. O espiritismo é uma arma de dois gumes, arma poderosa, com o apoio dos espíritos elevados, para combater os erros, os materiais, né, a mentira, não são os materiais, é a mentira e todas as misérias da humanidade, mas também uma arma perigosa, né, pela ação dos espíritos maus, né, dos espíritos inferiores. Ou seja, a mediunidade vem com a gente e com o tempo ela aflora.
ela está dentro de nós. Como a gente aprende a andar, a falar, a gente também vai aprender muita coisa com a mediunidade, né? E quando ela chega, é porque estamos preparados para ela. Apesar de achar que não, mas nós estamos sim preparados. Tem aquele ditado, né, que os mais antigos diziam: Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, ele não vai nos dar uma faculdade que a gente não tenha condição de desenvolver. A condição nossa, na realidade, é aquela que nós precisamos parar para entender e saber como nós podemos tratá-la, como nós podemos seguir de agora em diante. Na realidade, assim, ela chega com sintomas. São vários sintomas e os sintomas dependem muito de cada pessoa, né? Depende muito do nosso desenvolvimento. Mas não é um sintoma, não são sintomas do nosso dia a dia, né? Não são sintomas que a gente sentia todos os dias. Então, dá para achar que há algo diferente. Tem algo que não está batendo. E hoje nós somos mais abertos para isso, que quando começa alguma coisa diferente, a primeira coisa que a gente faz é procurar uma pessoa mais experiente, procurar um centro espírita. Isso é muito bom, não é? Hoje a gente tem como procurar, como se desenvolver, a gente não pode se esconder, não deve, né? Então, tem como tratar, tem como começar a tratar. E aí a gente vai desenvolvendo essa faculdade. Mas o que é que nós precisamos? Ter muito cuidado, não é? Porque, às vezes, aquelas pessoas que estão por perto, no momento que sua mediunidade aflora, pessoas por perto, pode elogiar, disse palavras bonitas, disse coisa que vão querer ouvir mais vezes. E aí está o perigo, porque aí o nosso ego vai lá para cima. Eu sou médium, eu agora posso falar, posso ver, ou posso ouvir. Você é médium sem ser agora. Só que a mediunidade está desenvolvendo. E a sua responsabilidade é procurar alguém, ou uma casa, ou um centro espírita, que possa lhe dar suporte para você tratar esta mediunidade. Na mediunidade não cabe deslumbramento, não cabe vaidade. Uma que nós não devemos esquecer, que todas as pessoas receberam a mediunidade. Todas as pessoas receberam este presente divino do Criador. Portanto, não tem ninguém mais nem menos. Todos nós continuamos no mesmo barco, todos nós continuamos no mesmo vagão e precisando fazer a nossa parte. E é assim. Já que nós recebemos esse presente, então nós temos que aprender também a dar presentes, a doar, não é? Uma das máximas, né, de Jesus é: fora da caridade não há salvação. E este presente que nós recebemos vem justamente nos ensinar
a fazer a caridade. Primeiro conosco, né? Outra coisa que nós não podemos nos enganar. Primeiro a caridade conosco. Engraçado que em uma dessas leituras que eu fiz, eu li que Divaldo Franco, uma certa vez, ele estava em um seminário e onde ele diz que ouvia as pessoas falarem que adorava ir para as reuniões mediúnicas porque iam fazer caridade. E ele dizia que achava interessante e discordava porque quando nós entramos numa reunião mediúnica, quem faz a caridade são aqueles irmãos, muitos sofredores, que vêm. E a mensagem que ele passa para a gente é: viu como eu estou? Se você não melhorar, vai ficar igual a mim. Mas a gente compreende de outra forma. A gente acha que estamos fazendo a caridade. Nós estamos recebendo. E ao receber e dermos as mãos, a gente também faz essa doação. Então é bem recíproco. A gente recebe e a gente dá um pouquinho, porque a gente ainda está iniciando. E eu lembro bem, quando eu digo, eu agora falei que estamos iniciando, no Estrela Guia mesmo, todo ano, Dona Val inicia o curso de mediunidade para iniciantes. A primeira parte do curso é uma parte teórica, né? Onde estuda, tem sempre o livro, que faz o estudo, e depois que termina aquele livro de estudo, é a parte prática. E justamente essa parte prática é com as reuniões mediúnicas. Mas, nesta parte prática, os estudos continuam. Porque o estudo é fundamental para a gente se educar e educar a nossa mediunidade, para a gente tratá-la, não é? Com o carinho, com o amor, esse presente dado por Deus. Porque, minha gente, eu falei antes que a gente vem simples e ignorantes, né? A gente vem com o véu do esquecimento, né? E esse véu do esquecimento, a gente não lembra de nada, né? No momento, assim, a gente não lembra de nada. Mas, no decorrer da nossa caminhada, a gente vai lembrando os sonhos, né? Às vezes a gente está deitado, dormindo e acordado, né? Ao mesmo tempo que está dormindo e acordado, a gente tem aqueles lances assim. Chega em algum lugar, tem aquele sentimento de que já vivemos, já estive aqui, parece que eu já passei por tudo isso, não é? Tudo isso é a nossa trajetória. A gente se lembrando de vez em quando, passando para a gente esses lances assim da nossa vida. Mas a nossa ignorância continua. E aí a gente não percebe. Muitas vezes a gente não percebe nada disso. Por isso que vem estudar, estudar e estudar, né? E outra coisa que nos fortalece muito, como todos nós sabemos, é a oração. E assim, como a oração é a expressão mais alta e mais pura do pensamento, traça uma via fluídica que permite às entidades do espaço descer até nós e se comunicarem, para que seja eficaz e produza todo o efeito desejado,
A oração deve ser um chamamento ardente, espontâneo e de breve duração. A oração deve sair do coração. Você elevou seus pensamentos a Deus, afinal de contas, é uma conversa com o divino. Então, tudo isso tem que estar fazendo parte do nosso dia a dia, né? Tudo isso precisa estar conosco. E a partir do momento que nós descobrimos, né, que a nossa mediunidade aflora, gente, o nosso comportamento precisa mudar. Mas antes de falar do nosso comportamento, eu vou falar do objetivo. Menino, eu já repeti que a gente vem assim, simples e ignorante, não é? Com o véu do esquecimento. Aí Deus manda a mediunidade para a gente, com o objetivo de entrarmos em contato com o mundo invisível, de auxiliar as criaturas no que for preciso, no que for necessário. E a gente sabe que auxiliando as criaturas, estamos sendo auxiliados também, né? E aqui tem assim, dos objetivos. Deus, em sua infinita bondade, para poupar o homem do trabalho de ter que procurar o esclarecimento ao longe, coloca a mediunidade em suas mãos. Aí Deus coloca a mediunidade em nossas mãos. E o que é que a gente faz? Com toda a vaidade, toda a prepotência. Ah, não quero saber disso, não. Não, isso não é para mim, não. Isso não é comigo, não. E sabe por que eu estou dizendo isso? Que uma vez, eu já disse isso, não sei se Dona Val vai se lembrar, eu já disse. Ah, não. Como doutrinadora, eu estou ótima, né? Nada de mediunidade. Deixa quieto o que está quieto. Mas quando ela chega, independente da nossa vontade ou não, não é? E tem mais. A mediunidade é dada a todos, a fim de que os espíritos possam levar o esclarecimento a todas as camadas da sociedade, tanto aos pobres como aos ricos. E na história da mediunidade, o objetivo da mediunidade, na história da humanidade, o objetivo da mediunidade sempre foi auxiliar as criaturas, tanto no aspecto do socorro direto, quanto no aspecto educativo, né? Ou seja, está ali instigando, né, o médium a procurar esclarecimento, a procurar conhecer mais desse fenômeno que para ele está sendo uma novidade, não é? Mas que já estava aqui dentro, só esperando o momento de desenvolver. Então, o que eu falo, assim, vamos tratar com naturalidade. E nesses objetivos também, por que tratar com naturalidade? Porque quando Jesus nos deu a mediunidade, o que ele pensou foi na nossa evolução, no nosso desprendimento. Primeiro, o desprendimento intelectual, não é? Porque, como é sempre dito, a mediunidade você precisa buscar, você precisa estudar. Você não vai ficar só no que você ouve. Você precisa ler, precisa buscar, não é? Precisa se educar para tratá-la. E aí a gente começa o nosso desenvolvimento intelectual. Do desenvolvimento intelectual, com o que a gente vai vendo e aprendendo, vem o desenvolvimento moral. E, consequentemente, com o desenvolvimento moral, vem o desenvolvimento espiritual. Porque um vai buscando o outro. Então, existe uma necessidade
como você não vai esperar a sua mediunidade? Nós já sabemos que todos nós somos médiuns, então não vamos esperar a nossa mediunidade aflorar. Vamos estudar, não é? E aí vem o comportamento, né, dos médiuns. Eu digo sempre assim, que a gente, para provar, né, provar não, que eu acho que a gente tem que provar primeiro para a gente, mas para a gente provar mesmo e mostrar, né, o bom desempenho de tudo que a gente escolhe e de tudo que a gente faz, é preciso a gente dar exemplos. É preciso que a gente faça e que a gente faça direito, não é? Se você quer passar a doutrina onde você desenvolve, né? Se desenvolve, está a mediunidade, você não vai estar em qualquer lugar, fazendo certas coisas para deixar uma interrogação imensa para quem olha. Olha só, fulana ou fulano vai direto para o centro espírita ou vai direto para a igreja. Olha como fica ali. Ó. Menina toma uma bebida lerda. O espiritismo, ele não diz faça ou não faça, que por sinal o livre-arbítrio é muito respeitado pela espiritualidade, por toda a espiritualidade. O livre-arbítrio só não é muito respeitado pela espiritualidade inferior. Por isso é que eu digo, do nosso comportamento vai depender muito a sintonia de quem vem no nosso campo. Não é? Porque eu já ouvi uma certa vez que a população da Terra ele tem um número bem maior de desencarnados do que de encarnados. Então, não são os desencarnados que estão entre nós. Nós estamos entre os desencarnados. E entre esses desencarnados, nós só vamos chamar os que forem de sintonias iguais a nós. E dessa sintonia, desses bons fluidos, vai depender muito a nossa caminhada. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa maneira de olhar para as pessoas, para o próximo, e não esquecendo que nós também somos o próximo, não é? Então, de início, todos nós, como nós sabemos que somos imperfeitos, quando a mediunidade aflora, o primeiro que a gente vê, que vem em nosso campo, são esses irmãos, os zombeteiros, os brincalhões, os irmãos, às vezes, perversos, né? Os irmãos, às vezes, que gostam do fumo, da bebida. É eles que aparecem primeiro e nos fazem um mal muito grande, né? Então, temos que ter muito cuidado com o que a gente faz. Os espíritos elevados derramam sobre nós fluidos puros e benéficos que reconfortam nossas almas e acalmam nossas dores, predispondo-nos à bondade e à caridade.
Em seu trato, obtemos as forças necessárias para vencer nossos defeitos e os nossos aperfeiçoamentos. Sabe quando é que isso acontece? Quando nós abrimos a porta estreita. Como a gente dá o espaço devido, não é? De acordo com a nossa caminhada, de acordo com o nosso fazer, de acordo com o nosso pensar, de acordo com os nossos sentimentos, para com os outros, principalmente, né? Então, vem o nosso comportamento precisa ser repensado. E aí a gente vai, em todo esse processo, a gente vai se conhecendo, né? A gente vai buscando o melhor, o que nos faz bem. Quantas vezes a gente chega em um lugar e as pessoas dizem, menino ou menina, você traz uma paz, você transmite uma paz. Sua energia é boa. Mas isso tudo não é porque somos médiuns, não. É porque nós estamos nos educando, estamos nos tratando, não é? Estamos tentando sempre fazer diferente, nos conhecendo, né? Que é muito importante esse autoconhecimento, a gente se olhar no espelho e ver, né? O que eu posso melhorar. Poxa, o que eu fiz hoje, por que eu disse isso hoje? Poxa, não está em mim. E aí vem aquela mediunidade inicial, né? O sensitivo, que a gente sempre está, as nossas intuições, a gente às vezes nem presta atenção. A gente recebe as orientações, sim, da espiritualidade, mas a gente está voando tanto, às vezes até olhando a trave no olho do irmão, né? Ou olhando para o umbigo alheio e esquecendo o nosso, que a gente não percebe que estamos sendo orientados. Oi, faço não pense assim não, que é isso? Vá ler um pouquinho, vá ouvir umas músicas boas, que ajudam muito. Que nada, não busque nada de ficar escutando o que você não vai dar jeito. Vamos orar um pouquinho. E às vezes você até se recusa. E às vezes você não entende. Porque você só quer entender o que naquele momento lhe convém. Mas não é assim. E aí eu vou ler alguns trechos que falam sobre o comportamento do médium, né? Para a gente ver, para a gente se... Cabe nos lembrar da fala de Maria ao perceber-se cheia do Espírito Santo. Ela tem a compreensão real de que a maravilha vem do poderoso e busca no jeito de serva fiel santificar o nome do Criador, através de atitudes nobres e exemplos dignos. É como eu estava falando. Você vai dizer quem você é e o que você faz? Vai fazer com que as pessoas acreditem de acordo com o comportamento que você tem. Mas não é aquele comportamento que você vai ter apenas para mostrar às pessoas. Você precisa acreditar. A gente não muda do dia para a noite, mas a gente muda. A gente ressignifica a nossa caminhada de acordo com o aprendizado que a gente tem em todos os nossos estudos, não é? Para realizar aquela dádiva, né? Para a gente aprender a dar presente
de acordo com o presente que recebemos. E aí vem, ainda sobre o comportamento. Aquele que possui mediunidade e não utiliza de maneira adequada pode ser punido com a perda ou a desmoralização de sua faculdade. Assim ficará exposto aos maus espíritos que se aproveitam para obsediá-lo e enganá-lo. Você acha que é Deus que faz isso? Ele nos deu e ele torce para que a gente se desenvolva. Não é? Ele não vai fazer isso. Isso aí é escolha nossa, que resolvemos a fazer, a trabalhar com a mediunidade em proveito próprio. Mas a mediunidade é para ser trabalhada para o bem da humanidade e não em proveito próprio. Às vezes a gente vê, né, a pessoa está no centro, desenvolveu a mediunidade, daqui a pouco está fulano está dando consulta, fulano está recebendo em casa. Gente, vou te contar uma coisa. O estudo é necessário para que aprendamos também a nos conhecer, para a gente aprender a distinguir as energias que vêm. Se é de um irmão sofredor, se é do nosso mentor, sabe? Porque tem os zombeteiros, tem os enganadores. Você não tem experiência, aí você está passando um recado que não é bom, mas está dizendo que está passando um recado, dizendo que é de um mentor, quando não é. Então, é necessário que você saiba distinguir as energias. E para você distinguir isso, é necessário que você faça parte do grupo onde se faz as reuniões mediúnicas. Você vai aprendendo, né, a se desenvolver. Você vai aprendendo a sentir a energia quando ela é do mentor, quando ela não é do mentor, quando às vezes ela vem muito densa, muito pesada e maltrata muitas vezes o médium. E aí, como é que fica? Mas você já saiu do centro, você não quer mais estudar. Não, fique. Ali é o nosso lugar. A gente desenvolver esse presente lindo dado por Deus a todos nós. E aí, no livro dos médiuns, eu vi, ainda falando sobre o nosso comportamento, no capítulo 29, no item 331, tem assim: uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e prosperidades são resultado das de seus membros e formam como que um feixe. Esse feixe tanto mais força terá, quanto mais harmonioso for. E a gente começa a olhar os outros como quem ele não recebe nada, não fala, não faz, não ouve. Todos nós estamos em uma reunião mediúnica, porque nós estamos ali, vamos dizer assim, soltando as energias. Eu esqueci a palavra agora, viu? Nós estamos emanando energia para que o trabalho aconteça, né? Harmoniosamente, para que o trabalho, que é um trabalho que servirá para todos que estão presentes, seja um trabalho eficaz. Ali não tem mais nem menos. Temos apenas que fazer a nossa parte.
temos apenas que nos doar. E no dia do trabalho, se doe no momento que você acorda, fazendo as orações e sempre ali. Qualquer coisa diferente que sentir, se acalme. Mais tarde a gente se vê lá no centro, tal e tal. Eu vou para lá. Vá também, que a gente vai se encontrar lá. Então, a gente tem por isso o cuidado. Por isso que a gente tem que se educar e se tratar. Para a gente aprender a fazer o reconhecimento. Quem é quem? Não é? Ainda no livro dos médiuns, tem assim: para o êxito de uma reunião mediúnica séria, perfeita, comunhão de visitas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, o desejo único dos participantes de se instruírem, melhorarem por meio dos ensinos dos espíritos, recolhimento silencioso, respeitoso, isenção dos médiuns de todo sentimento de orgulho, amor próprio e superioridade. Não existe superioridade. Nós somos o quê? Os coadjuvantes. Porque quem faz o papel principal, o protagonista, no momento é Jesus. Então não esqueçamos disso. Todos nós somos coadjuvantes. E precisamos fazer a nossa parte com amor, com carinho. Como ele diz aqui no livro dos médiuns. Depois do trabalho, o silêncio continua em respeito aos que estão presentes invisivelmente, né? E a gente vai, e o comportamento precisa ser esse. E você, quando você começa a agir desse jeito, né? Você vai mostrar a você mesmo tudo que a gente faz. Primeiro a gente mostra a gente que nós precisamos ter também responsabilidade enquanto médiuns, né? E uma das responsabilidades que ele traz, acho que eu já falei, mas eu vou repetir, né? Se há mediunidade em afloramento e efetivo interesse do portador em educá-la e tratá-la, vamos olhar dando assistência fraterna, orientar o estudo, facilitar-lhe a integração no trabalho da casa, a fim de que ele, na ocasião oportuna, possa canalizar suas forças medianímicas de uma forma segura. Mas quem vai fazer isso é você. Porque se você disser que não quer mais ficar no centro, ninguém pode lhe segurar. Porque o livre-arbítrio de cada um precisa ser respeitado. Então você vai sair e vai bloquear, né? Não tem, na parte que eu li antes, que você vai ficar, se você não tratar como deve, vai ser obsidiado, né? Por aqueles irmãos inferiores, por aqueles brincalhões. Então, isso quem fez foi a sua escolha. É você que faz. Então, tenhamos muito cuidado, né? A nossa responsabilidade é grande. E também que todos tenham consciência clara e objetiva, né? Da prática mediúnica. Compreenda o papel que desempenha de acordo com a função de cada participante. Esforços continuados de todos para se capacitarem. Cooperação recíproca e motivação permanente. Ou seja, o esforço continuado para estarmos ali, estudar. E quem frequenta realmente alguns trabalhos do centro sabe que antes de todos os trabalhos nós fazemos o estudo, não é? É escolhido pela espiritualidade da casa, o livro, e a gente faz o estudo.
desse livro antes de qualquer trabalho. Então, é necessário estudar, estudar e estudar. E nesse livro, Na Mediunidade com Jesus, ele diz assim: a mediunidade é dom divino. Nada deve retirar dela essa característica. Quanto a nós, resta-nos o dever de aproveitá-la para o entendimento da lei e da grandiosidade do Criador, utilizando-a como recurso de transformação na sagrada tarefa de servir. Sem caridade, minhas filhas, não existem salvação. Então, a mediunidade é um dom divino. Nós não podemos tirar essa característica dela de jeito nenhum. Não podemos esquecer nunca disso, nunca. Não é? Então, vamos com amor, com muito amor, começar a nossa prática. Não é? Vamos praticar, vamos fazer o bem, sem olhar a quem. Vamos olhar para o nosso próximo. A mediunidade é dada para trabalharmos com a humanidade, para a humanidade, e não para nós. E aí, eu trouxe do livro dos Espíritos, essa parte de um texto, que eu só não olhei qual era o capítulo, mas eu olho e depois eu passo para vocês. E chega ao mundo o menino Jesus, que veio para fazer com que as leis naturais fossem cumpridas e para desenvolvê-las, ajustando-se ao grau de adiantamento dos homens, ou seja, para que ele pudesse desenvolver essas leis e praticar a energia dele, todos nós sabemos disso, que teve que baixar a energia, senão nós não suportaríamos a luz divina que viria, né? Então, ele baixou para que chegasse ao grau de adiantamento dos homens, né? E baixou e não foi pouco, não. Tendo como base os deveres para com Deus e para com o próximo, trazendo a máxima: o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja totalmente cumpridos. Ou seja, nem o mundo material, nem o mundo espiritual se tornarão melhores sem que exista uma perfeita harmonia entre homens e espíritos. É preciso que a lei de Deus seja praticada plenamente na terra. E aí a gente vê o que é que está acontecendo agora? Por que veio essa pandemia? Quantas vezes eu ouvi Divaldo Franco dizendo que nós precisaríamos ter muito cuidado, orar mais, deixar que não deixasse entrar em nossas casas certas notícias, certos programas, certos filmes através dos meios de comunicação. Vamos nos concentrar, vamos orar, porque a espiritualidade superior estava com dificuldade de chegar até a Terra. E aí eles já estavam prevendo tudo isso que estava acontecendo com a espiritualidade inferior agindo, né? E a gente entrando na sintonia da espiritualidade inferior, ao invés de entrar na sintonia da espiritualidade superior. E aí a gente entra em uma pandemia. Então, vamos, de novo, a palavra ressignificar e fazer a nossa parte com amor, com carinho e pedindo a Deus misericórdia. Estamos aqui, estamos contigo. Façamos a nossa parte. Vamos nos amar, vamos nos respeitar, vamos nos querer bem. É isso que a gente agradece, é assim que a gente agradece a Deus.
por todos os presentes que nos deste. Primeiro, o presente de reencarnar, não é? Para nos corrigirmos. Junto com o presente de desencarnar, vem a mediunidade, para aprendermos também e termos a chance de evolução moral, intelectual e espiritual. Então, a esse ser maravilhoso divino, a gente só agradece e pede que o nosso caminho seja iluminado sempre por eles, por todos eles. Que tenha paz e luz para todos.